Graça e paz, meu amigo e irmão, é muito bom estar com você em nosso devocional de esperança e vida, sempre compartilhando da palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, na verdade, e eu quero ler com você dois versículos, o 28 e o 29. Atos 26, versículos 28 e 29 dizem assim: Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Até aqui, meus irmãos. Bom, aqui o apóstolo Paulo está preso e ele tem o seu direito de defesa. Então ele vai até o rei Agripa e ele começa a fazer a sua defesa. E eu acho curioso que quando Paulo começa a defender não apenas a si mesmo, mas ele começa a defender também a sua fé em Cristo Jesus. E se você voltar um pouco, por volta ali do versículo de número 9, neste mesmo capítulo, você vai ver que Paulo relata a eles o quanto ele era convencido de que ele deveria perseguir a igreja, de que ele deveria viver esse ideal de maneira impetuosa, quando não tirando vidas, consentindo com a morte daquelas pessoas ao seu redor. E ele vai testemunhar então como a graça de Cristo Jesus o alcançou e fez dele um homem convencido, convertido à palavra de Deus, ao evangelho de Cristo Jesus. E Paulo então, sendo agora cristão, ele passa a pregar o evangelho com ousadia, com intrepidez e a anunciar, atendendo ao chamado do Senhor à sua vida. E nesse momento, o rei Agripa, ouvindo as suas palavras, vem aqui meio que em um tom de afronta, de sarcasmo, olha para Paulo e o questiona, fala: olha, você acha que em tão pouco tempo você vai me convencer a me tornar como você, a me tornar um cristão? Né? E Paulo diz algo extraordinário, conforme nós acabamos de ler. Ele olha para Agripa e ele diz: olha, não me importa se é em muito ou em pouco tempo, eu apenas oro ao Senhor. Paulo está aqui reconhecendo que a salvação pertence ao Senhor Deus. É este Deus Todo-Poderoso quem dá a vida em abundância a todos aqueles que lhe pertencem. É Ele que, por meio do seu Espírito, convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse Deus que age de maneira sobrenatural, atraindo para si homens e mulheres de todos os lugares, de todos os povos, tribos e nações, para que se prostrem a Ele, e Ele o faz assim com cordas de amor. Paulo está dizendo que a conversão deles não depende de si mesmo, do testemunho da sua boca, mas depende daquele que entregou o seu único filho para que morresse e ressuscitasse por remissão, para redimir a cada pessoa do seu pecado. Então, queridos, baseado nisso, Paulo diz a eles, olha, revela a nós, na verdade, a importância da oração. Queridos, quantos de nós, muitas vezes no nosso testemunho diário, no nosso trabalho, na rua por onde andamos, nós somos confrontados por pessoas que vêm nos dizer: você acha que pode me convencer em tão pouco tempo, ou com tão poucas palavras, né? E alguns até às vezes tentam nos acusar: mas você era assim, você vivia dessa maneira. E nós podemos confirmar: é verdade, vivíamos, mas a graça de Jesus me tocou, me alcançou e me transformou e continua me transformando até o glorioso dia de Cristo. Mas o que eu quero hoje encorajar você não é a testemunhar, não é a abrir a sua boca às pessoas e compartilhar aquilo que o Senhor fez pela sua vida. Eu acredito que esse é um processo natural na vida do cristão, mas eu quero encorajar você a investir tempo em oração, orando ao Senhor pela salvação daqueles que estão ao seu redor. Ore pelos seus familiares, pelos seus amigos, ore por aquele seu vizinho, pedindo para que o Senhor Deus venha alcançar aquela vida pelo seu amor e pela sua graça. Ore para que o Senhor possa também usar a sua vida como um instrumento a tocar aquele coração e fazer diferença naquela vida. Queridos, é muito importante que eu e você tenhamos essa disposição obediente de orarmos ao Senhor, reconhecendo que tudo provém dEle e é para Ele, reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma.
E se a conversão desses que estão ao nosso redor vai levar muito ou pouco tempo, isso também pertence ao Senhor. A mim e a você cumpre que nós tenhamos essa disposição, assim como o apóstolo Paulo teve, de orar ao Senhor. Orar ao Senhor para que nos dê palavras certas, palavras que sejam adequadas, para que venham tocar os corações de maneira fiel. A palavra de Deus, ela nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ore ao Senhor para que Ele ajude você a compreender a sua palavra e a compartilhar da sua palavra de forma natural com aqueles que estão ao seu redor. Queridos, eu creio que é dessa maneira que eu e você estaremos vivendo esse ID do Senhor. Primeiro colocando os nossos joelhos no chão, buscando ao Senhor, buscando a sua vontade estabelecida sobre a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. E depois também compartilhando com eles, assim como o apóstolo Paulo fez. A minha oração é para que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa ajudar você e eu a vivermos de maneira temente ao seu nome, sempre apresentando a Ele as nossas petições, sempre orando a Ele, que é o único Deus que pode nos ouvir e que também pode atender as nossas orações para louvor e glória do seu próprio nome. Um final de semana abençoado para você e todos em sua casa e até a próxima.